Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua família. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo de número 5, do verso 43 até o verso 48. Amém? Mateus 5, do 43 ao 48. Vamos orar? Aleluia. Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por sermos feitos filhos de Deus. Aleluia, Senhor, por tal privilégio. Nós queremos primeiramente te pedir perdão por nossos pecados e pedir que o Senhor aceite, Senhor, a nossa oração e que o Senhor envie o teu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade no temor do Senhor. Ser com cada um que for alcançado por essa mensagem. Que seu Espírito Santo os sustente, os abrace, os console. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim: ouviste que foi dito, Jesus dizendo, né? Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus aqui é praticamente Sermão do Monte, né? Praticamente ensinando as multidões, né? E ele fala: vocês ouviram o que foi dito? O que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vocês lembram disso que foi dito? Agora eu, porém, vos digo assim, no caso, né? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Para quê? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Aí ele faz uma reprovação ao posicionamento dos publicanos. No verso 46 ele fala: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Né? Aí ele faz uma outra reprovação aos gentios, né? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Né? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Né? Então ele pede para que a gente seja, primeiramente, para que a gente se torne filho do nosso Pai Celeste, que a gente tenha esse comportamento. Qual comportamento? Amar os vossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Imagina. Creio que... Não sei se você tem em mente alguma pessoa que possa ser tida como seu inimigo. Eu não tenho. Eu olho assim dentro do meu coração, eu não nutro... como é que fala? Nutri, né? Eu não tenho... Não vem ninguém em mente assim que, nossa, fulano é meu inimigo. Não, não tenho ninguém como meu inimigo. Não tenho. Jesus é minha maior testemunha. Não tenho. Mas já tive. Em alguns momentos da minha vida eu já vi pessoas como sendo vistas como inimigos, né? Ou em oposição, digamos assim, né? E Jesus fala assim: amai essas pessoas, ame essas pessoas que você vê como oposição, como um inimigo,
que seja, ame elas, ame elas. E não é fácil a gente amar as pessoas que se opõem a gente, as pessoas que se colocam em oposição, de fato, né? Não é fácil a gente conseguir amar essas pessoas, né? Mas se a gente não amar elas, a gente está tendo um posicionamento que os publicanos tinham e que os gentios também tinham. Posicionamento esse reprovado por Cristo, né? Então ele pede, ó, você vai amar essas pessoas, certo? E os que me perseguem? E os que me perseguem? O que a gente vai fazer com esses, Jesus? Esses vocês vão orar por eles. Agora você imagina. Eu não tenho em mente algumas pessoas. Já sofri assim algumas perseguições no decorrer da minha vida. Já sofri algumas perseguições, algumas situações bem complicadas, de fato. Mas eu não consigo apontar pessoas, né? Ah, fulano me persegue ou ciclano me persegue, não. Porque eu tenho em mente que a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, né? Toda batalha, antes dela ser física, eu tenho em mente que ela é totalmente espiritual, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, é contra os principados e potestades nas hostes celestiais, não é isso que Efésios capítulo de número 6, se eu não me engano, acho que verso 10 que diz, né? Paulo também vem falando que as obras da nossa milícia não são carnais, né? Não são carnais. Então não é contra o ser humano, não é homem contra homem, né? É uma batalha entre Miguel e os seus anjos que pelejaram contra o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então a batalha é totalmente espirituais. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, criaturas do Senhor. Portanto, somos filhos de um único Pai. Irmãos, essa é a visão, né? Então, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se você tem em mente alguém que possa ser o seu inimigo, ama ela, ama essa pessoa. Ama essa pessoa. E as pessoas que podem vir a me perseguir ou me perseguem, ora por elas. Ora por elas. Talvez essa pessoa não tá com a fé, com a mesma maturidade espiritual. Talvez ela não está tendo um entendimento que a batalha não é contra o sangue nem a carne. Talvez ela não tenha esse mesmo entendimento. Então você tenha compaixão por essas pessoas. Certo? Para que se um dia você também for visto como inimigo de alguém, que essas pessoas também possam te amar. Se um dia você for visto como um perseguidor de alguém, que essas pessoas também possam orar por você. E essa é a vontade de Deus, né? Para quê? Para que a gente se torne filhos do nosso Pai Celeste, que está no céu e sabe de todas as coisas e vê todas as coisas, não é isso? Provérbios 15:3 fala que os olhos do Senhor estão em toda, né? Estão sobre todos, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15:3. Então não há nada que possa ser escondido dos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas, ele contempla os maus e os bons aos olhos dele, né? E ele é tão amável e tão misericordioso que esse mesmo Deus que contempla os maus e os bons, ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons. E vira a chuva sobre os justos e os injustos. Ou seja, a bênção do Senhor ela é estendida a todo ser vivente, não é? Então por que o nosso amor vai ser limitado, não é verdade? Por que a nossa oração vai ser limitada? Nós não recebemos um perdão ainda quando éramos pecadores, ainda quando éramos ovelhas desgarradas, ainda quando éramos rebeldes. Não recebemos o mesmo amor, o mesmo perdão da parte do Senhor? E por que rejeitar uns? Por que fazer acepção de pessoas? Por que se o sol nasce sobre justos e injustos e a chuva cai sobre justos e injustos da parte do Senhor? Né? Se nós somos filhos do nosso Pai Celeste, imagem e semelhança dele, logo devemos nos portar de maneira como ele se porta, correto? Não é verdade? Aleluia! Não é fácil porque a nossa natureza é pecaminosa, se inclina para o mal, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo, amém? Eu creio também, aleluia. Então, ele fala no verso 46, né? Mateus 5,46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? É porque a gente amar as pessoas que nos amam é muito fácil. A gente retribuir, né? Se você foi amado, você vai retribuir, né? Só que a gente tem que ter em mente que Cristo nos amou primeiro, né? Antes de todo e qualquer ser nos amar, antes de nós sermos amados por nossos familiares, pelas pessoas que gostam e de fato amam a gente, Cristo nos amou primeiro, Ele foi o primeiro, por isso a exclusividade da nossa vida também tem que ser devotada e dedicada a Ele. E se Ele nos pede isso, Ele sendo o primeiro,
né? Assim nós temos que proceder, por amor a Ele, que nos amou primeiro, né? E ele fala, não faz os publicanos também o mesmo, né? Os publicanos amava só os deles, eles não estendiam o amor. E o amor ele nunca acaba, o amor ele não se soberbece, o amor ele não se ufana, ele não arde em ciúmes. Se a gente for em 1 Coríntios capítulo de número 13, está lá a descrição do amor, né? Então o amor ele é muito grande para a gente apequenar ele só para algumas pessoas, um amor que foi, né, que foi estendido a toda a humanidade, a todo mundo, a todos os países, a todo ser vivente, aleluia. É maravilhoso que a gente possa compartilhar desse amor recebido também, não é verdade? E ele fala no verso 47, e se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Se a gente cumprimentar só os nossos irmãos, só aquelas pessoas que aos nossos olhos podem ser boas, né? O que a gente está fazendo demais? Isso é habitual, faz parte da rotina da nossa vida, né? Cumprimentar os da nossa casa, os da nossa família, onde a gente vê. E por que não aquelas outras pessoas que às vezes a gente não conhece, às vezes não temos afinidade, por que não saudar eles também, né? Porque se a gente saudar só os que a gente conhece, não faz os gentios? Não faz os gentios também o mesmo? Aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que não são cristãos, que são gentios ou pagãos, eles não fazem assim também? Então nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra, devemos ser a diferença no meio, né, de um mundo que vai de mal a pior. Né? Nós somos velas acesas em um mundo de velas apagadas. Você é uma vela acesa em um mundo de velas apagadas, aleluia. E a sua vela está ali para acender as outras velinhas, né? Para que a luz se expanda no mundo de trevas, né? Que as pessoas possam encontrar a luz que há em Cristo Jesus, que resplandece sobre a sua vida e sobre a minha vida. Você crê? Aleluia, eu também creio, em nome de Jesus. No verso 48 ele fala assim, portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Como a gente tem uma natureza pecaminosa, ter a inclinação para o mal, como a gente pode ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste que está nos céus. Tem um meio de a gente alcançar a perfeição, e é justamente pelo amor. Quer ver? Lá em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 14, se eu não me engano, diz assim, ó, acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, se nós quisermos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus, que nós possamos ter o amor no nosso coração para com todo ser vivente, quer ele mereça aos nossos olhos, quer ele não, quer ele nos ame, quer ele não, quer ele seja um amigo, quer ele seja um inimigo, quer ele seja um perseguidor, quer ele seja um apoiador. Amém? Aleluia. Vamos orar para que esse amor, que é o vínculo da perfeição, seja abundante em nosso coração, para que a gente consiga, em nome de Jesus. Vamos? Então vamos, feche seus olhos. Vamos assim pra gente orar. Soberano Deus e Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, pelo teu imenso amor, o teu imenso perdão. Nós agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Senhor, ainda quando éramos pecadores, ainda quando éramos perseguidores, Senhor, da cruz de Cristo, ainda quando éramos os seus inimigos, vivíamos em rebeldia. O Senhor nos amou ainda assim, e o sol que hoje nasce e a chuva que hoje cai já caía aquele tempo quando nós éramos rebeldes. E hoje que nós fomos alcançados por esse imenso amor, nós queremos te pedir pelo teu Espírito Santo que o Senhor faça, ó Pai, esse amor ser tão transbordante em nosso coração, que ele alcance não só os nossos inimigos, os nossos amigos, os que nos perseguem, os que nos aborrecem, mas todo ser vivente da terra, que nós possamos ser uma vela de fato acesa no mundo de velas apagadas, e que possamos a cada dia mais e mais acender mais e mais velas para a honra e glória do teu santo nome, pelo nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, com a sua casa e com a sua família, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Tenha um bom dia na paz do Senhor. Aleluia.